abrir a nossa palavra, a Bíblia. Vamos abrir em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. No versículo 28. Vamos orar aqui primeiro, né? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, mais um dia nós nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, para render o nosso louvor e adoração a Ti, Pai. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e tudo está nas Tuas mãos. O Senhor tem cuidado de tudo e nós queremos Te louvar por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai. Estende as Tuas mãos aqui, que não venha eu falar, mas que em nome de Jesus o Senhor fale em cada coração. Manifeste, Deus, o Teu poder neste momento, Pai. Nós precisamos da revelação da Tua palavra, Deus. Diante de cada circunstância, diante de cada situação, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus e tudo está nas Tuas mãos. Fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá. Joel, capítulo 2. Aí. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito, do meu ruach, né? É a tradução no hebraico. Derramarei sobre todos os... Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Irmãos, olha só. Eu vou ler no meu aqui também, que está um pouquinho diferente. Assim. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. E vossos jovens terão visões. Olha só. O que eu quero trazer para nós? Vamos só dar um pulinho em... A gente vai voltar para esse versículo, mas vamos dar um pulinho lá no Efésios 6:10. Concluindo. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Então ele está dando uma direção. Ó, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, volta lá para o Joel, por favor. O que ele falou? Isso que ele fala aqui, então derramarei do meu espírito, ele está falando lá em Atos 2:17, se eu não me engano. Ele está repetindo, alguém está repetindo lá essa passagem aqui. Irmãos, às vezes estão acontecendo as coisas na nossa vida, mas Deus deu uma promessa. Olha, do Joel vem um monte de profeta, vem Zacarias, já estava no final já. Era um dos profetas aqui, ó, no final. E teve aqui um período aqui de silêncio aqui, de Malaquias até Mateus ali, teve um período de silêncio ali. O que a gente precisa entender?
Ele falou assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar as ciladas do diabo. Porque nós não lutamos com carne, com pessoas. Estamos lutando com demônios. O que nós precisamos entender? Então, depois desses eventos, desses dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ele está falando que vai derramar sobre a nossa vida a força sobrenatural de Deus. Ele falou assim, ó, você não está lutando com pessoa, você não está lutando com ser humano. Irmãos, às vezes tem coisa acontecendo na nossa vida que a gente fica pensando que é normal. Não é normal. Às vezes, por conta da gente estar toda hora orando, tá buscando a Deus, você vai vivendo coisas e você fala assim, não, esse é o cansaço normal. Isso é as situações, né? O dia a dia não é. Às vezes, eu e você estamos sofrendo ou passando por alguma opressão maligna. Aí você vai falar assim, não, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, como é que... Irmãos, não é possessão maligna. Não é que o inimigo vai entrar no nosso corpo, não vai entrar porque o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas opressão, não é possessão, é opressão. Sabe quando você se depara com uma situação, você fala assim, meu... Aí você começa a analisar as coisas e dentro de você, os seus comportamentos, você fala, meu, mas será que isso requer tudo isso? Será que essa situação requer essa atitude? Aí você fala, meu, mas por que eu tô... Aí a gente tem o Espírito Santo, aí ele fala que vai derramar do Espírito dele, eu vou profetizar, eu vou ter sonho, vou ter visão. É isso que ele está falando. Tem mais coisa aqui que a gente já vai ler, mas vamos segurar aqui nessa parte. Olha só. Aí você fala assim, Jesus, o que está acontecendo? Aí você fala com Deus assim. Aí você fala assim, meu, que coisa fora do comum. Sabe quando parece que um cisco é uma pá de terra? É só um cisco. E a gente está tratando a situação como se fosse uma pá de terra. É só um cisquinho. Não, é uma pá de terra que caiu ali. Não, um cisquinho de nada. Sabe o que acontece? Ele falou que eu não estou lutando com pessoa, eu estou lutando com demônio. O que eu quero trazer para nós? Se revestir do poder de Deus e orar em todo tempo e não achar que as situações são normais, porque acontecem em situação que eu acho, puxa, não, isso aí é coisa, fulano é assim mesmo, ciclano é assim. Daqui a pouco você fica com o humor estragado, você fala... E o mais interessante... que é a opressão maligna, e você fala assim, Jesus. Aí você começa a entender, peraí. Aí Deus vem e fala, ó, eu vou derramar do meu espírito, vocês vão profetizar, vocês vão ter visão. Quer dizer o quê? Essa é a primeira parte aqui. Mas ele está falando que vai nos revestir. O que eu tenho que tomar cuidado com as situações? Nós não estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com demônios, com situações contrárias. E às vezes, aquilo que eu acho que é uma situação à toa, tem um demônio por trás daquilo ali. Você fala assim, olha só que interessante. Experiência pessoal não é doutrina bíblica, é só experiência pessoal. Semana passada, eu, graças a Deus, né, peguei uns trabalhos para executar e estava executando, depois foi surgindo outro e eu fui ficando feliz, né? Claro, obviamente. E surgindo, aí em duas outras áreas, as coisas meia... Aí você falava assim, Jesus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, Senhor? Tem alguma coisa errada. E a gente vai orando. E você vai falando, Jesus, tem alguma coisa aqui nesse negócio que eu não estou entendendo. E aí você começa a entender que é opressão maligna. Muitas vezes a gente precisa entender uma coisa. Olha só. Jesus estava na onde? No deserto, não estava? O diabo estava dentro dele? Sim ou não? Estava dentro dele? Não. Mas estava ali, oprimindo, não estava? Ó, Jesus,
Faz isso. Não é oprimir por medo. É opressão, peso. Tentar obrigar a fazer alguma coisa. Vir uma ideia fora do comum na cabeça. Irmãos, a gente precisa entender que o diabo, ele não vai querer, pode até acontecer, de tentar pôr alguém fisicamente contra nós, né? Depende do comportamento, né? Se a gente for Pedro toda hora, aí arruma um mais forte e já pronto, já se cansa logo. Já para, já fica calminho, né? Arruma um mais forte. Irmãos, o que a gente precisa entender? O diabo quer ganhar a nossa mente. E aí fica ali as opressões. Olha, por que você não faz isso? Não, já fala isso e pronto. Irmãos, presta bem atenção. Muitas vezes eu preciso entender que a nossa luta é diferente. O diabo fisicamente estava lá tentando Jesus. Falou, Jesus, por que você não transforma isso aqui em pão? Transforma essas pedras aqui em pão. Não vou não. O que nós precisamos entender? Nós estamos vivendo uns dias, e esses dias eu preciso me revestir cada vez mais da presença de Deus. Você acha que a gente sabe que nessa época do ano, né, a gente ainda está passando pelo inverno, é uma época mais desafiadora, não é verdade? Né? Porque um dia o tempo está mais seco, outro dia está mais frio, outra hora está um gelo, você põe muita blusa e no meio do dia tira e aquela coisa toda. Não é verdade? A gente sabe disso. Mas tem coisa que você percebe relacionada à saúde, que é opressão maligna, situação contrária. Como é que vai acontecer? Eu preciso entender e me revestir do poder de Deus. Não posso olhar para essa situação. Você fala assim, Jesus. Aí você para assim, ó. O Espírito Santo está ali do seu lado assim. Ele fala assim, filho. Ele olha para você assim e fala, filho, será que isso vale tudo isso? Será que isso vale tudo isso? Você tá pensando... Aí Deus fala assim com a gente. Aí você fala, Senhor... Irmãos, põe lá no Efésios novamente, por favor. No versículo no 12. Ó. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. O que nós precisamos entender? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, não acha que essa situação não vem do nada? Ah, essa situação é por causa do temperamento da pessoa, é por causa do meu temperamento. Não é. Sabe por quê? Tem coisa que a gente vai enxergar porque o Espírito Santo de Deus vai abrir os nossos olhos para nós enxergarmos aquilo. Mas se eu ficar achando que eu tô lutando com pessoa, que eu tô lutando com caráter, com índole, eu vou me enganar. Pode ser que tenha a índole tendendo para alguma coisa ou para outra coisa, mas em tudo nós vamos clamar a Deus, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes eu tô ali e eu tenho que entender que lá quando tá os lutadores lá, um lado tá batendo e o outro tá se defendendo, o outro tá batendo, o outro tá... E é soco pra lá e soco pra cá. O que nós precisamos entender? O mundo espiritual é assim. Às vezes nós estamos aqui, nós estamos orando, estamos pregando, estamos evangelizando. Você acha que o diabo está contente com isso? Então tem coisa, presta atenção. Se reveste do poder de Deus. Não vai achando que isso aí é natural. Você fala assim, Jesus, não, isso não é normal. Irmão, a gente entende o que é o nosso corpo, o que é o nosso eu. Olha, eu tô com o humor alterado. Uma hora você pode estar alegrão, daqui a pouco fica triste de novo, daqui a pouco zanga. Tem as condições.
ali natural do ser humano, mas tem coisa que você fala assim, não, isso aí não é normal. Aí quando você vai lutando em oração e Deus vai te fortalecendo, aí você fala assim, Jesus, olha que benção, que milagre, que coisa boa. Experiência espiritual, não é doutrina, experiência espiritual. Olha só, uma época, eu trabalhei numa empresa, e eu acho que eu já contei isso aqui, eu trabalhava com um rapaz, e ele parecia ser gente boa. Na verdade, ele era gente boa. Ele parecia ser legal, não, ele era legal. Só que nós não estávamos nos entrosando. Não estava entrosando de jeito nenhum. E ele era o responsável pela máquina, eu era o meio oficial na ocasião. E a coisa não entrosava de jeito nenhum. Um cara novo, legal, e o negócio não entrosava. E cristão também. Cristão, uma pessoa com compromisso, tinha até ministério e tudo. Acredito que até hoje tenha. E a gente naquela situação ia fazer uma coisa, desencontrava as opiniões, ia fazer as outras, desencontrava. Aí eu peguei e o Espírito Santo tocou em mim. Eu fui lá atrás da máquina, né? A máquina bem grandona. Aí eu encostei na mesa, a mesa parecia com essa mesa aqui, ó. Só que ela ficava tipo de lado, bem parecida com essa. E aí eu falei assim, Jesus, se eu tiver que sair daqui, faz eu sair em paz. Olha só a minha conversa com Deus. Faz eu sair em paz. Faz eu sair sossegado. Prepara o Marcos aí, tá? Faz eu sair em paz. Eu sair sossegado, sair brigado, não dá certo não, Deus. É ruim isso aí. Ele é cristão, eu também sou. Põe eu em outra máquina, Deus. Deixa ele em paz aqui. Tem alguma coisa aqui. Aí eu, no meio da oração, eu falei assim, mas foi coisa rápida. Não, filho, eu tenho aqui, obrigado. Aí o que aconteceu? Aquela situação toda, aí eu peguei e falei, Jesus, tirou daqui, mas em paz, sem briga, sem contenda. Senhor, mas agora, se tem algum demônio, se tem algum satanás das trevas atrapalhando, de eu aprender, de eu pegar essa máquina aqui, os conhecimentos, o rapaz tem os conhecimentos, né? Uma pessoa legal e a gente não está se entrosando. Senhor, se tiver algum demônio, sai em nome de Jesus. Irmãos, o que eu preciso entender? O cara era legal, eu também, não tinha problema. Mas tinha um atrito que estava acontecendo com poucas coisas, com pouca faísca. E na hora que eu fui lá atrás da máquina, que eu falei isso, eu voltei lá na frente, parece que o diabo, parece não, o diabo que estava tentando saiu. Até hoje eu tenho amizade com ele, faz tempo que a gente não conversa. Mas a gente está sempre, né, quando conversava mais, falava as coisas. Fui lá na casa dele, ele veio aqui em casa algumas vezes. E o que a gente precisa entender? Põe aí o Marcos aí, por favor. Marcos capítulo 16. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Versículo 18. Pegarão em serpentes com as mãos. Pegarão em serpente com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles os curarão. Olha só. Versículo 17. Põe o 17, querido, por favor. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão. Expulsarão o que, Florisvaldo? Demônios. Falarão, em língua novas falarão. Irmão, tem hora que a gente precisa fazer o quê? Ele falou o quê? Que vai derramar do espírito dele. A gente já sabe com que está lutando. Tem hora que eu vou ter que mandar o mal embora em nome de Jesus.
Às vezes a gente fala assim, meu, esse é o meu temperamento, mas tem algum... Não, pra quê? E o mais interessante é que muitas vezes é luta dentro de nós. Você olha pra você, por que eu tô nervoso? Por que eu tô mal-humorado? Mas que motivo que tem? Não tem! Opressão maligna. Eu tava lá com o rapaz, ele falava, fulano, faz isso aqui, eu ia lá fazia. Daqui a pouco desencontrava as conversas. Jesus, tem alguma coisa errado. Talvez eu tenha que sair daqui mesmo, aberto para aquilo que Deus tinha. Mas eu queria resolver aquilo. Quando eu falei, mas Deus, se tiver algum demônio atrapalhando aqui, irmão, mas foi uma paz, uma bênção, uma coisa assim, você fala assim, Jesus. Numa outra situação, o demônio foi embora de outro jeito, mas eu percebi que ele foi. Agora o que eu preciso entender? Não é que o demônio está lá na sua casa, eu estou buscando a Deus, nós estamos buscando a Deus, o demônio não vai entrar, mas eu preciso entender que a gente está falando de mundo espiritual. Não é esse mundo físico que eu estou vendo o inimigo, né? Estou vendo o oponente ali do outro lado. Não, é mundo espiritual. Eu tenho que mandar embora, ó, em nome, ó. Em meu nome e expulsarão, manda embora em nome de Jesus. Deus, quebra todo mal, toda influência satânica. Irmão, o que eu preciso entender? Jesus, filho de Deus, foi ser tentado pelo diabo. O diabo estava lá do lado dele. Ô Jesus, por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Jesus, pula daqui. Ô Jesus, faz isso aqui. Você já viu alguém do seu lado? A gente conduzindo um carro. Depois eu pensei, né, o que eu fiz. Mas, maravilha. Já superou. Já, né? Olha só. Você já viu alguém do seu lado ficar assim? Faz isso. Faz aquilo. Faz não sei o quê. Nossa, pega aí. Vai. Leva até lá. Não dá. É assim que o diabo fica. Faz isso. Faz não sei o quê. Por que você não faz isso? Irmãos, manda embora o mal em nome de Jesus. Manda o espírito maligno, a obra do inferno, a situação contrária. E estes sinais acompanharão aos que crêem. Vai acompanhar o pastor? Sim ou não? Claro que vai, o pastor crê. Vai acompanhar o Pedro Daniel? Vai? É isso aí, vai, claro que vai. Porque crê. Vai acompanhar a sua sozinha de noite? Claro que vai, porque crê. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Irmão, Deus nos deu a capacidade, o dom. Derramarei do meu espírito. Chega lá. Entenda que você está cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Manda embora o mal em nome de Jesus. Não fica deixando o diabo tirar a farinha, não. Às vezes você está ali, né? E aí você vai orando. Você vai falando com Deus e vai se segurando. Porque você fala, Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certa. Aí daqui a pouco você muda uma coisa. Aí você fala, Jesus, é melhor perder isso aqui do que perder mais coisa. Aí você, Jesus... Aí Jesus fala, ô filho, então você não tá ligando pra isso aí não. Não, pai, não tô não. Então deixa eu abrir seus olhos aqui que eu vou te mostrar. Aí a gente manda o mal embora, manda o Satanás embora. Põe lá no Lucas 10, 17. O sinal vai acompanhar. Vai lá. Ó. Então, os 72 discípulos retornaram. Eu vou até o versículo 20, tá? Vamos ligeiro. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Olha só. Ao que Jesus lhes revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19. Atentai-vos. Atentai. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpente e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal.
que ele está falando? Primeiro ele falou, ó, vou te revestir de poder. Você está lutando com o diabo, está lutando com o inferno, com situação contrária, vou te revestir. Aí ele fala, ó, o que você precisa fazer? Crer. Vai expulsar demônio, vai falar nova língua, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, ó, os discípulos voltaram, Jesus, nós estamos animados aqui, por quê? Porque os espíritos se sujeitam, nós estamos orando e as coisas estão acontecendo, o diabo está indo embora. Aí Jesus falou assim, ó, eu vi o diabo cair como um raio, como um relâmpago, mas eu vos dou poder. E tem, ó, atentai, volta um aí. Ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vai. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Irmãos, o que eu vou entender diante dessa situação? Eu vou mandar embora, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, como sobre todo o poder do inimigo. Nós precisamos olhar para essa situação de maneira espiritual. Versículo 20, para finalizar. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Próximo livro é Efésios, né? Mas vamos, a gente já falou bastante de Efésios. Vamos para o 2 Reis 6, versículo 15. 2 Reis 6, versículo 15, né? Olha só. O que ele falou? O que ele falou para nós? Ó, eu vi o diabo caindo, mas eu vou dar poder para vocês pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. Irmãos, mandem embora em nome de Jesus. Tem situação que nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo, mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui? Está acontecendo aquilo ali? Eu não estou enxergando. No 2 Reis 6, versículo 15 diz assim: no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? Olha só, o que eu preciso entender? Tem coisa que o Espírito Santo de Deus vai abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o que a situação requer. Aqui, no dia seguinte, Eliseu levantou ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava. Então a cidade estava cercada. Ele falou assim, ó, ele falou assim: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Irmão, o Eliseu não estava apavorado, porque já tinha enxergado o mundo espiritual. O que Deus quer fazer comigo e com você? Fazer que nós tenhamos os olhos abertos diante de cada situação. Vai chegar uma situação que eu preciso ter o meu olho aberto. O menino não estava enxergando. Põe aí no versículo 16, por favor. E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Versículo 17. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha cobertas de cavalos, de carros em torno de Eliseu. Irmãos, presta bem atenção. O que ele falou? Eu vou derramar do meu espírito, vocês vão ser cheios do espírito. Eu estou te dando autoridade, só basta você crer. Ó, eu dou poder para você pisar o demônio e não vai fazer mal algum. Mas tem situação que Deus quer nos mostrar o que está acontecendo. Ele falou: você não está lutando com pessoa, não. Efésios 6,10, né, no versículo 12. Está lutando com um demônio, com um principado. O que está acontecendo aqui? Orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. Irmão, muitas vezes
eu não estou enxergando que aquela situação é opressão maligna. Eu estou olhando para aquela situação e estou achando que aquilo ali é nada. É natureza humana, é comportamento humano. Não, não é. Até que a gente percebe que alguma coisa muda de maneira extraordinária. Você fala assim, Jesus, como é que eu não estava enxergando o que eu estou enxergando? Ou como é que eu comecei a deixar de enxergar? O que eu preciso entender? Às vezes eu estou lutando e estou pensando que eu estou lutando com gente, não estou lutando com gente. Ele falou que eu estou lutando com principados e potestades. O diabo não vai parar. Ele trabalha 24 horas e ainda quer fazer hora extra ainda. O que nós precisamos entender? Andar buscando a Deus. Deus, o Senhor me revestiu de poder, né? O Senhor falou que se eu crer, eu vou expulsar o demônio. Então eu preciso crer. Crê em nome de Jesus, vai embora, Satanás, e o diabo vai embora. Crê em nome de Jesus, bênção de Deus, chega até mim, abre os meus olhos, e a bênção vai chegar, ele vai abrir os olhos. Por quê? Porque Deus falou que ia derramar do Espírito dele, já derramou, e eu preciso viver isso na minha vida, diante de cada situação. Eu vou crer só. Irmão, a palavra é fiel e é o meio de comunicação que Deus tem, mas Deus usa outros caminhos para nos dar direção. Você quer ver uma coisa? O que ele fez aqui? O menino não estava enxergando o mundo espiritual. Nessa condição aqui, ele estava sendo coberto, estava favorável à situação. E quando você está numa situação que está desfavorável, que nós precisamos enxergar, é mais ou menos assim: tem uma situação que tem um demônio escondido atrás dela. Você não sabe, eu não sei. Aí você fala assim, aí o Espírito Santo comunica com você. Abrir seus olhos, que tem um negócio aí, você não sabe. Você não sabe, você não está vendo, mas eu vou te mostrar. Aí Deus abre os nossos olhos e fala assim, não, parece uma situaçãozinha besta. Vai ter um demônio tentando se esconder. Manda embora em nome de Jesus. Aqui a situação estava favorável. Ele estava sendo guardado ali pelos carros, cavalos de fogo. Mas tem situação que tem demônio escondido atrás dela e eu não estou enxergando. Tem um Satanás lá e aí o Satanás põe uma encrenca. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. A gente, aqui, ó, por exemplo, você pega aqui, né? Você derruba essa tampinha de caneta aqui. Parece que você derrubou um balde d'água todinho, derrubou tudo. E o diabo vai potencializando. Potencializa do lado, potencializa do outro. E daqui a pouco você fala, não, peraí. Não é, isso não é comportamento. Isso não é opressão. E às vezes eu preciso abrir os meus olhos, porque ele falou que eu não estou lutando com pessoas. Ele vai abrir os nossos olhos para enxergar. Você pelo menos vai entender assim, ó. Muitos enxerga a situação que tem um demônio prendendo lá. Não sei se você vai enxergar desse jeito, mas talvez você vai enxergar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Já pegou uma peça que alguém fez? Já? Logo quando você bate o olho, você fala assim, peraí, meu. Isso aí nem é assim não, tem alguma coisa meio fora aí. Você olha assim, daqui a pouco, tá fora, ali tá errado, não sei o que ali, eu descobri já. O que tá errado aí nessa peça, por que deu esse problema? Já sabe, porque Deus vai abrir os nossos olhos. Então não brinque, nós estamos andando no mundo espiritual cada dia. Preste bem atenção, a pornografia vai aumentar, as mortes podem aumentar, um monte de coisa vai acontecer. E eu preciso recorrer ao derramar do Espírito que Deus tem para a nossa vida. Até nós formos arrebatados e subir aos céus com o Senhor, nós vamos lutar. E eu preciso entender que o diabo quer ganhar a nossa mente. Entendeu? Fazer perder as estribeiras. Aí você fala assim, puxa vida, com 1 segundo você jogou fora um monte de coisa. Irmãos, manda embora o demônio. Deixa ele abrir seus olhos. Olha só. Põe aí no Mateus aí, por favor. Mateus 2:12. 12 e 13. No versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Só esse. Olha só.
os reis magos foi lá falar com Jesus, né? Visitar Jesus quando nasceu, levar os presentes. Aí de noite, Deus deu um sonho para eles. Não volta para Herodes. Não retorna para junto de Herodes. Retorna para a terra por outro caminho. Irmão, o que eu preciso entender? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua. E aí já entra na parte do Lucas lá. O que nós precisamos entender? A divina revelação de Deus. Às vezes Deus dá um sonho e você entende que ali tinha uma opressão maligna. Às vezes Deus dá um sonho, é um livramento. Irmão, olha só, experiência pessoal de novo. Não é doutrina, é experiência. Um tempo atrás, eu tinha negócio com uma pessoa, um combinado, e daqui a pouco o demônio começou a entrar. Eu falei, Jesus. E aí eu falei, eu acho que isso aí deve ser comportamento, deve ser personalidade. Aí eu percebi que tinha alguma coisa demoníaca no negócio. Chegava, aí daqui a pouco, aquele clima de diabo mesmo. Não era clima de você tem uma questão para resolver com alguém. Por exemplo, eu tenho uma questão para resolver com o Flor. Aí o Flor chega. Aí eu fico desconcertado porque eu não resolvi aquilo com ele. Ou eu tô devendo, ou ele tá devendo. Aí fica aquele desconcerto. Aí você chega lá e fala, não, fulano, a gente vai resolver isso aqui, pronto, acabou, pronto, sim. E isso é desconcerto, assim, né? Fica desconcertado, tem alguma coisa para resolver. Agora a opressão maligna não, é diferente. Você fala assim, meu Deus, irmãos, eu tô lutando com um demônio, com situação contrária. Deixa o dom de Deus se manifestar na sua vida, a divina revelação. E estes sinais, esse é um sinal. Meninos, você foi aí adorar Jesus, não volta lá para junto de Herodes não. Deus falando. Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você. Ele pode te dar um sonho, te dar uma revelação daquilo que você está fazendo. Vai começar na área pessoal. Se ele quiser falar de coisa de terceiros, eu vou aprender a ouvir a voz dele. Não, isso aqui Deus está falando. Não, isso aqui é minha carne. Não, isso aqui é o diabo. Versículo 13. Vai lá. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá, até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmão, a luta não mudou nada. Aqui o anjo estava falando para ele, depois que partiram, Deus falou com os reis magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em José em sonho e disse: levanta-te e toma o menino. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus vai se manifestar e derramar do Espírito dele sobre nós. Melhor, já derramou. Agora deixa o dom fluir, é só crer no poder de Deus. Às vezes eu estou olhando para a situação e não estou enxergando, mas eu sei que tem uma opressão maligna, uma luta ali, um embate. Por quê? Porque o diabo quer matar, roubar e destruir. Ou eu estou num mundo que ele vai vir contra a nossa vida. Agora, maior é Deus que guarda a nossa vida. Maior é o Senhor. Eu vou me apavorar? Você vai se apavorar? Não, porque maior é Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. O que eu preciso fazer? Crer e entender que Deus vai falar comigo. Filho, estou cuidando de você. Você não vai expulsar. Agora você não vai expulsar demônio. Agora você não vai fazer nada. Você vai fugir lá para o Egito. Fica lá. Já pensou? Deus dá uma direção e fala com a gente. Eu falei: Jesus, fala comigo, Senhor, e agora? Será que eu tomo essa decisão? Será que eu faço isso? Aí Deus criou um caminho lá que resolveu um bocado de coisa de uma tacada só. Eu quase pensei que não ia aguentar. Falei: Jesus, e agora? Com tanto compromisso financeiro, Jesus foi lá e honrou cada um. Irmãos, graças a Deus, Deus põe a mão. Agora o que nós precisamos entender? Deixa ele se manifestar com o espiritual. Às vezes nós estamos em situação e não estamos entendendo.
É que nem o Paulo. O Paulo estava lá. Ô, vamos lá para Bitínia? Não, vai não. Quem está falando que eu não vou? Espírito Santo de Deus. Ah, vai para tal lugar. Vai não. Quem está falando? Espírito Santo de Deus. Não vai, você não vai para lá também. Ô Deus, o que está acontecendo? Aí de noite, eu não sei se ele sonhou ou como é que foi a revelação que ele teve. Mas fala que foi de noite. E ele teve a revelação de um jovem, ó, passa para Macedônia, ajuda nós aqui, tá lá em Atos 16, versículo 1 em diante. Aí ele falou assim, ó, passa para Macedônia e nos ajuda. Aí concluímos que nós íamos para Macedônia. Aí foi, deu tudo certo. O que ele quer fazer comigo e com você? Derramar do Espírito dele para eu ter discernimento do que está acontecendo. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Ó, esse sinal vai seguir você, basta você crer. Basta eu creio. Então tá bom. Aí, em meu nome, em nome de Jesus, sai todo demônio, toda obra do inferno, todo ataque maligno. Irmão, o diabo não vai querer pegar e pôr uma maleta de dinheiro dos outros na minha frente, porque eu não vou querer. Eu vou ficar em paz. Não vai mexer o meu coração, não vai mexer minhas emoções, não é meu. Não vai abalar. Mas pode ter outra coisa. O diabo fica seguindo eu e você, observando a nossa vida. O que ele falou? Você não está lutando com pessoa, você está lutando com um demônio, um ser espiritual das trevas que luta contra a sua vida. O que você vai fazer? Você vai fazer curso? Não, você vai expulsar em nome de Jesus. Precisa de alguma capacidade? Claro, apenas crer. Crer. Deus, tira esse demônio daqui agora em nome de Jesus. Deus, tira o demônio. Peraí, é o Espírito Santo que está impedindo. Ô Deus, o senhor não quer que eu vá para lá não? Não, filho, não vai não. Aí a paz vem no coração assim, ó. A paz que excede todo entendimento. Eu falei com ele, a paz que excede todo entendimento. Imagina que coisa tremenda. Deus falar comigo, não vai para lá não, vai por outro caminho. Mas eu não creio, eu acho que isso daqui é negócio da Bíblia, não é. Ele vai falar com você, vai falar comigo e vai nos dar direção espiritualmente. Ele falou assim, você precisa se revestir do poder de Deus. O que é o poder de Deus? É buscar a presença do Espírito Santo, buscar ser batizado pelo Espírito Santo, falar novas línguas, se encher do poder de Deus, porque eu não estou lutando com pessoa, é com demônio. É com situação contrária. Você começa a observar a situação, está escondida ali atrás. Já vi, está ali atrás. Já está. Já percebi, isso não é normal. E eu vou lutar com isso. Deixa Deus te levar pelo Espírito. O que ele falou para o menino lá, o Ezequiel? Ó Ezequiel, se puder colocar lá, coloca lá. Ó Ezequiel, e a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito, ele me... Só isso, ó. Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos secos. Irmão, Deus conduziu Ezequiel, mostrou coisa de maneira... A mão de Yahvé do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do Espírito. Foi ele me conduziu até... Foi uma visão, uma revelação que ele teve. O que eu preciso entender? Deus quer me mostrar novas coisas. Deus quer te mostrar novas coisas de maneira espiritual, para você enxergar. Tem um demônio aqui, ó, tem um Satanás colado nessa situação. Eu vou mandar embora em nome de Jesus. Esse menino aqui, para onde que ele foi? Para um lugar triste. Mas Deus estava conduzindo. Deixa ele te encher do Espírito. Deus quer nos mostrar coisas. Ele já liberou, ó, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua. Aí ele fala assim, ó, se pegar na serpente não vai fazer dano algum. Ó, eu vi o diabo cair lá do céu. Mas eu vou dar poder para você pisar serpente e escorpião. E toda a força do inimigo. O que eu vou fazer? Eu vou no meu nome? Não, eu vou no nome de Jesus. Vou ter os olhos abertos diante de cada situação para enxergar, ó, expulsa ali. Não, expulsa aqui, muda a conduta. Tem um demônio ali que está aproveitando da conduta, do comportamento. Manda embora em nome de Jesus. Daqui a pouco você fala assim, meu. Não, você percebe que uma coisa é a questão humana. A outra coisa é a questão maligna. Então eu vou mandar o mal embora em nome de Jesus e as coisas vão fluir.
Nós não estamos lutando com pessoas. Às vezes a gente fica querendo brigar com a pessoa, querendo brigar com o outro, desconta a raiva no outro. Não é o diabo atentando com opressão. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Amém, Jesus, aleluia. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, papai, abre os nossos olhos espirituais, Deus. Nos reveste, Pai, do teu poder. Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Em outras palavras, derrama da capacitação sobrenatural diante de cada situação. Jesus, nós reconhecemos a sua grandeza, Pai, e sabemos, meu Deus, que não estamos lutando com pessoas, Pai, mas contra principados e potestades, Deus. Senhor, cobre a nossa vida com o teu sangue, nos dá sabedoria, Deus, quebra as legalidades e situações que nós criamos, atitudes que não te louvam. Pai, quebra em nome de Jesus. Nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, Pai, em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, nos reveste do teu poder e da tua unção nessa hora. Reveste-nos da tua graça, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar a tua mão impedindo, dando direção. Abre os nossos olhos para enxergar a situação que está à volta. Em nome de Jesus, todo mal, toda situação contrária, toda a força do diabo ser quebrada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a unção do Senhor, papai. O Senhor falou que nos dá poder e autoridade contra o mal, e nós declaramos: mal, cai por terra agora, toda a força do inimigo seja aniquilada agora, em nome de Jesus, Deus Santo.